te adorar. Foi que eu nasci. Compra em mim.
ansiando oferecer algo de valor para alegrar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, Rede imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, Pai amado, Pai querido, Senhor, obrigada, Pai. Obrigada porque nós não somos órfãos. Obrigada porque nós não estamos soltos e sozinhos nesse mundo. Obrigada porque nós não estamos nesse mundo pela nossa força. Obrigada, Senhor, porque nós temos a Ti, nosso Pai amado, nosso Pai querido, que nos ama incondicionalmente, independente do que eu faça, independente do que eu seja. O Senhor me ama, o Senhor nos ama. E o Senhor nos quer, o Senhor faz questão de nos ter ao seu lado na eternidade, louvando, engrandecendo o seu nome, estando contigo, estando perto. E todos nós aqui, o Senhor não quer só a mim, só o Marcelo, só o pastor Arthur, a pastora Cláudia, só a Jane, só o Anderson, não. Nosso Pai quer todos nós lá como uma família, E o Senhor quer também aqueles que a gente acha que são nossos inimigos. Ele também o ama. Ele também ama eles, também quer eles lá.
Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor nos escolheu. Obrigada porque nós estamos aqui, Pai. E podemos mais e mais e mais e mais uma vez entregar a vida a Ti. Entregar a nossa vida, nossos sentimentos, nossas emoções, nosso andar. Os nossos problemas que a gente acha que são tremendos, gigantes. E para Ti, o que eles são? Nada. Entregamos nas Tuas mãos, Pai. Nas Tuas mãos todas as nossas petições, Senhor. Entregamos nas Tuas mãos todos aqueles que desejam nos fazer mal, Senhor. Entregamos nas Tuas mãos, Senhor, os nossos sentimentos, Pai. Muda os nossos sentimentos. Eu peço, Pai, que o Teu Espírito Santo, que já faz presente aqui. Ele está aqui no meio de nós, Ele está passeando entre nós. Ele está visitando o coraçãozinho de cada um aqui, Pai. E nós pedimos, Pai, para que o Teu Espírito Santo venha fazer morada e transformar os nossos corações, transformar as nossas vidas. Nós só precisamos de Ti, de mais nada, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada pelo Teu amor incondicional, pela Tua misericórdia. Que nós tenhamos um pouquinho da Tua misericórdia para com o próximo. Obrigada, Senhor. Obrigada, 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 obrigada. Eu já vou orar pelos dízimos e pelas ofertas, amados. E queremos entregar a Ti, Senhor, a Ti um pouquinho do que o Senhor nos dá. Porque tudo vem de Ti e tudo é para Ti. E o dízimo, a oferta é um mandamento Teu. Então que cada um que vem entregar aqui, entregue com o coração grato. E aquele que ainda não está podendo ofertar, dizima o pouco que tem, mas que ainda não está podendo ofertar o além, Senhor. Prospera, abre portas de emprego, dá visão, Pai, dá estratégia, dá direção, dá caminho, Senhor, em tudo que nós façamos e tudo que nós vamos fazer, Senhor. Obrigada, Pai, obrigada em nome de Jesus, amém. Graças te damos, Senhor, por esta manhã em que podemos vir à Tua casa te adorar, Senhor. Queremos fazer isso com o nosso coração limpo. Por isso pedimos que o Teu Espírito Santo venha nos sondar nas mais profundas entranhas do nosso coração. Venha nos lavar, venha nos limpar, venha tirar totalmente aquilo que não vem de Ti, Senhor. Para que nós possamos receber e aproveitar, desfrutar de toda a Tua palavra, de tudo aquilo que o Senhor destinou para essa manhã. Peço ainda que, se houver alguma coisa que tenha vindo da minha mente, seja removida e destruída neste momento, em nome de Jesus. Amém. Bom, antes de nós entrarmos no tema de hoje, que é esse aqui, vocês já viram rapidinho, eu quero ler com vocês uma passagem que mostra a ordem em que ocorreram dois acontecimentos históricos. Está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Tá? São vários versículos. Eu vou ler só o trecho que vem ao caso aqui. O Senhor disse a Samuel, profeta Samuel: encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei.
pouco mais adiante. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Vou fazer um parênteses, presta atenção. A partir daquele dia. Segue. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, que era o rei. E um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Os oficiais de Saul lhe disseram: há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando. Que o nosso soberano mande estes teus servos procurar um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno vindo da parte de Deus se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu te sentirás melhor. E Saul respondeu aos que o serviam: encontrem alguém que toque bem e tragam-no até aqui. Um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé de Belém que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envie-me seu filho Davi que cuida das ovelhas. Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Vocês perceberam a ordem em que as coisas aconteceram? Ficou claro que Davi foi ungido quando ainda cuidava das ovelhas do pai dele, e só mais tarde ele viria a se tornar servo do rei Saul. Ok? Essa ordem é importante. Bom, não vem ao caso agora saber por que Deus mandava um espírito maligno atormentar Saul, e também outra coisa que não vem ao caso agora, mas aconteceu, né? Saul tentou algumas vezes matar seu servo Davi. Então Davi já tinha se tornado servo de Saul, e aconteceram algumas coisas lá que Saul quis matar Davi. E não foi uma vez só, não. O que Saul não sabia é que antes de se tornar servo dele, Davi já havia sido ungido pelo Senhor, né, lógico, para ser seu sucessor no trono de Israel. Saul era rei. Ele reinou 40 anos ou 42 anos, né, conforme a passagem que vocês leem. Mas o Espírito do Senhor já tinha se retirado dele. Davi já tinha sido ungido para ser o sucessor dele. Mas a coisa não aconteceu de uma vez só. Passaram-se umas décadas aí, né? E Davi, sucedendo a Saul, o que aconteceria? Se Saul era rei, a descendência de Saul, a dinastia dele, ia reinar sobre Israel. Só que Deus apagou tudo aquilo, colocou Davi no lugar de Saul, e a descendência de Davi, a dinastia de Davi, passou a reinar sobre Israel. Olha isso. Saul foi rejeitado por Deus, né? E o fim da história, vocês já conhecem. O que ele fez? Ele acabou se dando mal, se envolveu com quem não devia, se deu mal e acabou tirando a própria vida. E durante aquele período de perseguição, então, que eu falei que Saul estava tentando matar Davi, Davi teve algumas oportunidades de se livrar daquilo, matando Saul. Mas ele teve sabedoria. Se vocês forem no primeiro livro de Samuel, capítulo 24, o mesmo livro que a gente estava lendo agora há pouco, né? Só que tinha sido 16. No capítulo 24, versículo 6, ele diz assim: que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor.
E mais adiante, no capítulo 26, versículo 9, ele diz: quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? Esse é o versículo base para o nosso tema de hoje. Tá? Levantar a mão, ou erguer a mão, né, conforme a passagem aí. Precisa acontecer fisicamente? Não precisa. Não precisa. Eu não preciso pegar uma arma, uma espada, no caso da época, uma lança, né? Hoje em dia uma arma de fogo, qualquer coisa assim, para erguer a mão contra alguém. Pode ser pensar mal da pessoa, pode ser falar mal, escarnecer, rebelar-se, desobedecer, armar ciladas, puxar o tapete, tudo isso. Tudo isso. Por quê? Porque todas essas são formas de ódio. E João escreveu na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 15, quem odeia seu irmão é assassino. Não basta odiar para ser assassino. Basta pensar mal, basta puxar o tapete, basta rebelar-se. E isso é terrível, né? Ser assassino. Um exemplo comum, vamos falar das empresas, né, onde acontece muito isso. Uma pessoa almeja uma promoção. Aí ela faz de tudo para que o colega dela não seja promovido, porque ela quer ser promovida. Tá. Outro exemplo. A pessoa conspira para o superior dela cair, o gerente, o diretor, seja lá quem for, né? Para que ela possa ter a chance de ocupar o lugar dele. Já ouviram falar que isso acontece ou não? Já? Pelo jeito todo mundo ouviu falar, né? Tá todo mundo balançando a cabeça aqui assim. Pois é. Então, tanto uma quanto outra está levantando a mão contra um ungido do Senhor. Mas hoje, o Senhor nos chama a atenção para uma verdade que foge um pouco da nossa percepção habitual. Aqueles que são autoridades sobre nós já sabemos que são ungidos do Senhor. Está vendo? A gente sabe, eles são manifestos. Opa, esse aí é ungido, esse é ungido, esse é ungido. Mas tem outras pessoas que já foram ungidas e a sua autoridade ainda não se tornou manifesta. Aqui. Ó, tem mais uns ungidos aí, apagadinho. Apagadinho não era para ser literal, né? Vamos lá. Tá, então, ungidos manifestos e ungidos imanifestos. Ou seja, ainda não se manifestou a autoridade deles. O que a gente pode concluir disso? Que nós estamos cercados de ungidos do Senhor por todos os lados. Embora possamos não perceber, atualmente, isso não vem de agora, não é desse ano, não é depois da pandemia, mas parece que depois da pandemia piorou. Uma das atitudes mais marcantes e mais chocantes da humanidade tem sido o desrespeito por tudo e por todos, instituições e pessoas. O que não falta são acusações daqui e dali contra uns e outros, em todos os níveis de autoridade, em todos os lugares. Então, por exemplo, reclamam-se contra
Todo tipo de autoridade. Todo tipo de autoridade tem reclamação. Né? Olha só, pais, filhos reclamam dos pais. Marido, né? Esposa cristã não reclama do marido. Né? Mas, não? Aí vocês estão dando risada por quê? É? Ixi. Então tá. Então, ó, reclamação contra todos os tipos de autoridades. Pais, marido, pastor, professores, patrão, chefe, governantes, juízes, policiais. No trânsito, reclamo dos marronzinhos, né? Olha, o marronzinho lá estava escondido, me multou. Ele está lá para isso. Câmera, isso. Bem lembrado, não é pessoa, mas é uma instituição, digamos assim. Reclamando com as câmeras. No futebol, reclama de árbitros, de bandeirinhas, de técnicos, dos cartolas, dos clubes. O que existe por trás disso é uma inspiração maligna, satânica. Porque Deus não acusa ninguém. É do diabo que vem toda acusação. E será que isso tende a melhorar? O que vocês acham? Não? Não, né? Pois é. Infelizmente, a resposta é não mesmo. Vocês estão certos. Né? Porque, olha, até no fim da Bíblia, Apocalipse 12, versículo 10, está escrito assim: o acusador dos nossos irmãos os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Você fala assim, mas Apocalipse não é o que vai acontecer lá? É o que vai acontecer lá na frente, um dia que a gente não sabe. Mas o acusador está lá acusando dia e noite, diante de Deus. Então a coisa não vai melhorar, uma pena. Agora, nós também não podemos ser hipócritas, né? Nós precisamos reconhecer que o homem contribui muito para esse estado de coisas. Hoje, quando eu digo assim, atualmente, não é o dia de hoje, atualmente, né, nos últimos tempos, né, o traço mais comum é a supervalorização de si mesmo, né, uma carnalidade desenfreada, né, uma aberração do caráter que desafia até o bom senso. A gente vê muito por aí, né? Eu acho que, quanto a isso, o inimigo não precisa mais se esforçar muito. Pode se esforçar cada vez menos. Por quê? Ele tem lá um camarote, né, lá na Sapucaí dele, no sambódromo dele. E ele só precisa ficar lá sentado, assistindo aquele desfile diário de horrores que o homem apresenta, movido pelo próprio ego, se esquecendo do que o Senhor disse para Adão lá em Gênesis, na queda do homem, capítulo 3, versículo 19, você é pó, e ao pó voltará. Isso está faltando muito, essa consciência dessa palavra poderosa de Deus, está faltando muito nas pessoas atualmente. Eu sou pó. Eu sou pó. E não vou ser mais do que pó, porque eu vou voltar ao pó. Mesmo que eu me torne algo mais do que pó, eu vou voltar ao pó, porque eu sou pó. É legal, né, se eu ouvir falar assim, a Bíblia tem mais de 8.000 promessas. Essa é uma. Todo mundo acha que são 8.000 promessas felizes. Não, nem todas. Nem todas. Essa é uma delas. Eu sou pó. E tenho que me lembrar disso todos os dias. Mas vamos voltar ao ataque às autoridades.
Não acabou ainda. As autoridades são ungidos do Senhor, certo? Em Romanos, capítulo 13, logo no comecinho, Paulo escreveu assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Paulo fala autoridades governamentais, mas toda autoridade exerce algum nível de governo sobre as pessoas que estão abaixo dela. Sim? O governador do estado é um governante, né? O prefeito é um governante, mas o diretor da empresa governa. O gerente abaixo dele governa. Tá? Então, esses governantes, não precisa só pensar nos políticos. Podemos pensar em todo o nível de autoridade. E no capítulo seguinte, 14, versículos 12 e 13, Paulo diz assim: cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. O julgamento também é um obstáculo, né? O julgamento me coloca contra o meu irmão, contra uma outra pessoa. E o julgamento não cabe a nós, né? O julgamento cabe somente a Deus. Então, olha só, quando eu julgo alguém, eu estou me colocando no lugar de Deus. Isso é totalmente indevido. Por quê? Porque eu sou pó. Porque eu sou pó e nada mais que isso. Pedro também escreveu sobre isso. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens. Você viu? Paulo falou dos governantes. Pedro está sendo genérico. Qualquer autoridade constituída entre os homens. Seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviados. Também está falando ainda, né, de autoridades governamentais. Mas ele já deu assim, aquele gancho, né? Toda autoridade constituída entre os homens. O soldado se sujeita ao centurião. O centurião se sujeita ao capitão da guarda. E assim vai. Né? E o capitão da guarda ao outro, depois o general, e assim por diante. Né? Vamos pular para uma outra passagem aqui. Acho que a maioria aqui conhece a história de Davi, Batseba, tal, né? Então, vou passar por cima. Né? Mas por conta daquele adultério de Davi com Batseba, ele mandou matar o marido dela, o general Urias. Subordinado a quem? A Davi mesmo, que era o rei. Né? Agora pensa comigo, se Urias era general, ele era autoridade sobre o exército dele. Portanto, mesmo estando subordinado a Davi, que era rei, Urias era um ungido do Senhor. Para outro propósito, outro ministério. O dele era chefiar o exército. E aquela transgressão acabou
de Davi, né? Acabou trazendo maldições sobre a família dele. Família de Davi. Né? Logo depois que aconteceu aquele incidente, o profeta Samuel veio até ele e falou umas tantas coisas. Eu vou selecionar aqui, 2 Samuel capítulo 12, versículos 7 a 11. Samuel disse para Davi: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi você, rei de Israel, e livrei-o das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor. Dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Por quê? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. A espada dos amonitas é figurativo, né? Porque eles estavam lutando contra os amonitas e Davi mandou entregar Urias na mão dos inimigos para que ele fosse morto, né? Então, você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará de sua família, a de Davi. Da sua própria família trarei desgraça sobre você. E isso aconteceu de fato e foi terrível. Quem conhece a história de Davi até o fim, já sabe o que aconteceu depois. É longa. Então, ocupar um cargo ou uma função mais elevada não pode ser pretexto, muito menos justificativa, para nós tocarmos quem quer que esteja abaixo de nós. Ou até do lado. Né? Como eu falei que a gente está rodeado, né? Porque quer esteja abaixo ou do lado, a pessoa pode ser uma ungida do Senhor para algum propósito. Ela é intocável. O Senhor a garante. Em Romanos 8, 33, 34, de onde eu tirei isso? Está escrito, Romanos 8, 33, 34, Paulo diz assim: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Então, eu quero dizer, não tente prejudicar o seu colega de trabalho. Eu sei que você não faz isso, tá bom? Mas isso aqui é uma pregação. Não tente prejudicar o seu colega de trabalho. Algum dia ele vai poder ser seu chefe. Não se levante contra o seu irmão, nem mesmo contra alguém que ainda nem conhece Jesus. Algum dia ele vai poder até ser seu pastor, quem sabe. Né? Mesmo que você saiba que você é um ungido do Senhor, não faça nada contra ninguém, não fale mal de ninguém, não pense mal de ninguém, para não ser rejeitado por Deus como Saul foi. Amém? Amém. Equipe de louvor, tomem seus lugares, por favor. Até rimou, né? É inspiração. Louvor já vinha dando umas pistas aí do que eu ia falar, a Sandra também já deu. 2. Estava prestando atenção, ela deu 2. É o Espírito Santo, lógico. Claro que é. Bom, então,
vamos a uma pergunta. O que fazer para não ser nocivo a alguém? Todo mundo sabe o que é nocivo, né? É uma coisa que faz mal. Então, são várias coisas. Várias coisas. Eu vou até numerar, não é aquela formulazinha de assim, né? 7 coisas para, 5 coisas para... Não, mas eu vou numerar e vocês vão entender por que no fim. Tá? Então, primeiro, colocar-se como servo. E tudo isso aqui eu vou fundamentar com passagens da Bíblia. Romanos 12:10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Lucas 14:11. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. A segunda coisa é eliminar os preconceitos. Atos 10:34. Deus não faz acepção de pessoas. Tiago 2:9. Se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado. A terceira coisa, controlar o temperamento. Tito, capítulo 3, versículo 2. Sejam pacíficos, amáveis, e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. A quarta coisa é controlar a língua. Que Tiago já falou que é difícil, né? Pois é, mas a quarta coisa é essa. Mesmo Tito, mesmo versículo, não caluniem ninguém. Mais uma coisa que a gente deve fazer para não ser nocivo para alguém. Respeitar as autoridades. Nós já falamos disso aqui, né? Mas eu vou pegar outros versículos que falam sobre isso. Tito, capítulo 3. Mas você vai falar só do Tito? Pois é, né? Ele escreveu. Capítulo 3, versículo 1. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes. Romanos 13:2. Aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Esse eu já tinha citado, né? A sexta coisa, parece até meio óbvio, né, dentro de um contexto bíblico, mas é amar ao próximo. João 15:12, Jesus diz: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. E em Romanos 14:13, Paulo diz: não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Também já tinha citado. Sétima coisa, perdoar sempre. Mateus 18, 21 e 22. Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Na pregação da semana passada, foi falado em posicionamentos da nossa alma. Não sei se vocês se lembram. Esses 7 que eu elenquei são, sem dúvida, excelentes posicionamentos da nossa alma. Porque são opções. A gente pode escolher fazer isso ou não. Todo posicionamento vem de uma opção.
E a soma de todos esses, por isso que eu falei que vocês iam entender no fim, a soma de todos esses se resume em ser humilde. A pessoa humilde faz tudo isso aí. A pessoa humilde não faz mal para ninguém. Então, o Senhor nos convida a vivermos e nos relacionarmos com todas as pessoas, com humildade e amor. Nunca nos esquecendo da pergunta de Davi, que foi aquela com a qual eu abri. Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? Amém? Deus abençoe vocês. Amém. Glória a Deus. Onde estiver o seu coração, aliás, onde estiver o seu tesouro, aí estará seu coração, porque é algo que se desenvolve dentro de nós e que é desenvolvido por Deus. Na realidade, não somos nós, né, que dirigimos a nossa vida, é o Senhor que a dirige. É muito difícil realmente a gente abrir o nosso coração e dar ao Senhor toda a condição de dirigir os nossos atos. Nós somos muito resistentes a essas coisas. Então, com o tempo, a gente se aproxima daquele que nos criou, que é o que está destinado a todos nós, né? Paulo tinha um amor muito grande por um povo, pelos filipenses. Havia um tipo de intimidade, talvez seja a carta mais significativa de toda a Bíblia, em termos do amor que Deus quer colocar nos homens, e Paulo ficou encarregado de passar isso para aquele povo. Então ele disse assim: agradeço ao Senhor, agradeço a Deus todas as vezes que me lembro de vocês. E toda vez, porque era de vez em quando? Não, porque o amor que ele quis passar, não sendo dele, a transformação pela qual ele passou, deu fruto. E aquele povo amava Paulo, mas amava a Deus em Paulo. É fácil amar vocês, porque Deus se manifesta em vocês. Se um dia foi difícil para mim mesmo, hoje eu digo que é muito fácil, porque se eu não venho aqui, eu fico muito triste, né? É que exceção feita quando eu vou comemorar a data do casamento, eu peço licença para o pastor Chore, né? E vou, porque a esposa, né, ela é essencial nas nossas vidas. Amém? Né? Deus está nela, né? Eu sou desorganizado, mas ela é super organizada. Deus é organizado e é amoroso, é firme, justo e poderoso. Eu dou graças a Deus por esse culto de hoje, que ele foi certeiro, firme, doador, e nós saímos lucrando com isso. Sabe por quê? Porque nós somos corpo. Porque eu não vou ser, desculpe não, né? Obrigada, pastor. De nada. Cheio de meninas aqui, né? Meninos, né? Graças a Deus por isso. E isso que Paulo disse, não foi ele que disse, foi o Senhor que disse através dele, e o Senhor fala através do corpo quando nós estamos aqui, por causa do corpo que o Senhor nos inspira, né? Então, eu amo vocês. Eu sei que vocês me amam também. Não faz isso. É de Deus, né? Porque Ele está dizendo, eu sei que vocês me amam também, porque aqui tem algo e vai ter algo muito maior ainda. Amém? Glória a Deus por todas essas coisas.